Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, o seu professor de matemática. E na reta final, hoje é a aula de número 95 da nossa playlist para você aprender matemática do zero, matemática de uma vez por todas. Eu quero falar hoje com você sobre plano cartesiano. Direto ao ponto, sem enrolação, o que é plano cartesiano? Um cara chamado René Descartes, motivado pela expansão marítima, criou um sistema de eixos coordenados para representar a localização cardeal. Como assim localização cardeal, professor? Que negócio lá que você aprende na Rosa dos Ventos em geografia? Norte, sul, leste e oeste? E como assim eixos coordenados? São dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E esses dois eixos não é um eixo qualquer, é um eixo que representa a reta real. Você já aprendeu que na reta real, o meio dessa reta é o número zero, então aqui seria o zero. À direita do zero, você tem os números positivos, então aqui seria 1, 2, 3. À esquerda do zero, você tem os negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Não quer dizer que só tem esses números aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o 1,5, que é o 3 sobre 2. 3 sobre 2 estaria aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o menos π, que é aproximadamente menos 3,14. Eu poderia marcar aqui para você, ó, a raiz quadrada de 5, que é 2, alguma coisinha. Então, esse eixo real representa todos os números reais. Inteiro, positivo, negativo, decimal finito, decimal infinito, racional, irracional, tudo, tá? Todos os reais. Só que a gente só coloca os inteiros para ficar mais fácil de compreender. Mas está representado todos os números reais. E aí imagine você pegando esse eixo que está aqui na horizontal e colocando ele na vertical, que é como se eu pegasse esse eixo e girasse ele 90 graus, né? No sentido anti-horário. Ó. Tá vendo que aqui em cima iria aparecer os números positivos e embaixo os números negativos? Então é por isso que nesse eixo de cima, aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, aqui seria o menos 1, aqui seria o menos 2 e aqui seria o menos 3. O eixo que está na horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas. O eixo que está na vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas. Que vocês mais conhecem como o eixo X, eixo ∠, e o eixo Y. Eixo X e eixo Y. Então lembre-se que X é abscissa, só uma analogia na fala para você não esquecer que o X é abscissa. Abscissa. Abscissa, abscissa, abscissa. Só para você lembrar que é o eixo X. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então esse é os nossos eixos coordenados, tá bom? Eixo X, abscissa, horizontal. Eixo Y, vertical, né, que é a ordenada. E aí, como eu te disse, isso aqui tem uma localização. Isso serve para representar uma localização. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, e marco para você esse ponto, que eu vou chamá-lo de ponto A, ele tem uma localização. É como se eu saísse da origem, andasse uma unidade para o leste e subisse 2 unidades para o norte. Saí da origem, andei 1 para o leste,
subir 2 para o norte. Por isso que a localização desse ponto A é 1 para x e 2 para y. Para ficar mais fácil da gente enxergar isso, nós podemos fazer um trastejado, um pontilhado, aí ó, só para dizer que o meu x vale 1 e o meu y vale 2. Então a localização dele é 1 para o leste, 2 para o norte. Se eu venho aqui e marco para você esse outro pontinho aqui, ó, que eu vou chamá-lo de ponto B, é como se eu saísse da origem, andasse 3 unidades para o oeste, como é o contrário de leste, então fica menos 3, e 1 unidade para o norte. Andei 3 para o oeste, 1 para o norte. Ou seja, meu x aqui vale menos 3, e o meu y desse ponto vale 1. Aqui, ó. Então, esse é o ponto menos 3. E 1. Pessoal, por favor, não vai fazer reta assim não, tá? Beleza? Isso não pode, porque uma reta é uma infinidade de pontos. Aqui eu estou analisando só um ponto no plano cartesiano, um ponto específico. Então, não faça isso. Se eu venho aqui e marco esse outro ponto, que eu vou chamá-lo de ponto C, note que nesse ponto C é como se eu saísse da origem, andasse 2 unidades para o oeste, como é o contrário de leste, então fica menos 2, e descesse 1 para o sul, como o sul é o contrário do norte, então ficaria menos 1. Então andei 2 para o oeste, 1 para o sul. Isso significa que a minha localização desse ponto C é menos 2 para x, menos 1 para y. E esse ponto D aqui que eu vou marcar para vocês, marcar ele bem aqui, ó. Meu x vale 2 e o meu y vale menos 2. É como se eu andasse 2 para o leste, 2 para o sul. Ah, professor, eu não quero fazer o pontilhado. Eu posso simplesmente deixar o ponto desse jeito? Pode. Não tem nenhum problema deixar o ponto desse jeito, tá? Mas observe que no meu desenho aqui, por causa do quadriculado, ele está bem definido que o x é 2 e que o y é menos 2. Então a gente tem o costume de fazer esse pontilhado, é porque às vezes não está bem definido, não está bem quadriculado, não está em cima certinho, né, para a gente identificar o que seria. Então observe um negócio bacana, que o plano cartesiano, esses eixos, ele divide o plano em 4 quadrantes, que são contados no sentido anti-horário. Aqui no caso, eu tenho o meu primeiro quadrante. De cá, eu já tenho o meu segundo quadrante. Aqui embaixo, eu já tenho o meu terceiro quadrante. De cá, o meu quarto quadrante. E eu não sei outra coisa que você reparou, nesse ponto a minha abscissa é 1, a ordenada é 2. Nesse ponto, a abscissa menos 3, ordenada 1. Nesse ponto,
abscissa x menos 2, ordenada y menos 1. Nesse ponto, abscissa x 2, ordenada y menos 2. Então, sempre nisso aqui, eu estou colocando primeiro o x e depois o y. Isso é porque esse negócio, ele é chamado de par ordenado. Por que par? Porque são dois valores. E por que ordenado? Porque primeiro sempre deve vir o x, que é a abscissa, e depois o y, que é a ordenada. Então isso é um par ordenado. E para a gente finalizar plano cartesiano, imagine esse ponto aqui, ó, em cima do eixo y, em cima da ordenada. Se eu chamar esse ponto de E, qual que é o significado desse ponto? É como se eu saísse da origem, não andasse para leste e nem para oeste, nenhuma unidade, e eu fosse somente 3 unidades ao norte. É por isso que nesse meu ponto E, como ele está em cima do eixo Y, a minha abscissa, que é o x, vale 0. E a minha ordenada, que é o y, vale 3. Se eu venho aqui então e marco para você esse ponto aqui, ó, e o chamo de F, como ele está em cima do eixo Y, a minha abscissa é 0 e a minha ordenada é menos 1. Se eu fizer o contrário, se eu vier aqui e marcar esse ponto aqui para você, ó, que eu vou chamá-lo de ponto G, observe que é como se eu saísse da origem, andasse 3 unidades para o leste e nenhuma para o norte nem para o sul. Então a minha abscissa, meu x nesse ponto, é 3. E o meu y é 0, porque eu não fui nem para o norte nem para o sul. E se eu venho aqui e marco esse ponto aqui, que eu vou chamá-lo, por exemplo, de H, a minha abscissa dele é menos 1. E como ele está em cima do eixo x, em cima da abscissa, a minha ordenada, o meu y, é 0. Então, isso é plano cartesiano. Com isso aqui, você vai te ajudar muito a interpretar gráficos. Isso aqui vai te ajudar muito a você entender sobre funções, analisar os pontos de funções, de gráficos. Então, a base de função dessa parte algébrica, a parte de gráficos, de interpretação de gráficos, é o plano cartesiano. É você entender essa essência que eu apresentei aqui para vocês. Vamos ver aqui 2 exercícios básicos que envolvem plano cartesiano para você ver? Ó, questão do Enem. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P. Então aqui, ó, qual que é a posição inicial desse robô? A abscissa é menos 1, a ordenada é 1. Então é como se a posição inicial dele fosse menos 1 para x e 1 para y. A direção norte-sul é a mesma do eixo y. Tá aqui, né? Norte e sul. Sendo que o sentido norte é o de crescimento. Então, quanto mais para cima, né, maior. E a direção leste-oeste é a mesma do eixo x. Então, leste-oeste está aqui. Sendo que o sentido de leste é o sentido de crescimento. Então, quanto mais para a direita, maior será. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô. 4 para o norte, 2 para o leste e 3 para o sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções correspondentes. E cada salto corresponde a uma unidade no plano cartesiano. Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será? Então, depois de realizar os comandos, qual a posição do robô? Então, vamos colocar essas posições do robô aqui, ó. Primeira coisa, o que ele fez? Andou 4 para o norte. Então, se ele está aqui e eu vou andar 4 para o norte, 1, 2, 3, 4, ele pararia aqui. Essa é a minha nova localização. Vou chamar de P1. Então, depois daqui, ele foi para o P1. E qual que é o ponto P1? Menos 1 para x, 5 para y.
Beleza. Depois disso, o que ele fez? Andou 2 para o leste. Então agora eu vou andar 2 para o leste. Eu estou aqui, vou andar 2 para o leste, né? 1, 2. Parei aqui. Esse é o meu novo ponto, que eu vou chamá-lo de P2. Então daqui ele foi para o ponto P2. Onde o x desse ponto é 1 e o y desse ponto é 5. Então seria o ponto 1 e 5. E por fim, o que ele fez? Andou 3 para o sul. Então agora eu vou pegar esse pontinho aqui e vou descer 3 para o sul. 1, 2, 3. Ele parou aqui, que eu vou chamar de P3, que é a minha localização final. Então daqui, aonde que ele parou? 1 para x, 2 para y. Então a posição final desse robô é o ponto 1 e 2. Letra C. Olha que simples. Plano cartesiano, e da onde é a questão? Do Enem. E olha essa última questão aqui. Uma pessoa com 80 kg de massa corporal registrou sua massa sempre no primeiro dia de cada mês, durante alguns meses, conforme mostra o gráfico. De acordo com o gráfico, o maior aumento mensal de massa corporal dessa pessoa em quilogramas foi de... Então, quero saber qual foi o maior aumento mensal. Note que em março, que é o X, essa pessoa pesava 80 quilos, que é o Y. Em abril, que é o X, essa pessoa pesava 75 quilos. Então, o que isso significa? Que nesse pedacinho aqui, ó, ela diminuiu 5 quilos. Ela caiu de 80 para 75. Então, não é o que eu quero maior aumento. Depois, ela saiu de 75 quilos, que era em abril, e para maio ela estava com 77. Então aqui ela ganhou mais 2 quilos. Ah, então quer dizer que esse é o maior aumento? Não necessariamente. Vamos ver o que mais que pode acontecer aqui. Depois de maio, que era 77 quilos, ela foi para junho com 83 quilos. Então de 77 para 83, aqui ela já ganhou mais 6 quilos. Ó, esse aqui já foi maior que o anterior. E aí depois disso que ela fez, ela diminuiu de novo, o efeito sanfona, hein? Aqui ela está com 83 e aqui ela está com 75. Então ela diminuiu 8 quilos. Beleza. Vamos ver o próximo aqui agora. Aumentou de novo. Ela estava com 75 e foi para 77. Então ela ganhou mais 2 quilos. E aqui agora nesse outro pedacinho, o que aconteceu? Ela estava com 77, né? Tá aqui, ó. Estava com 77. E em setembro ela foi para 85. Então ela ganhou 8 quilos. Porque 85 menos 77, 8. E nessa minha última partezinha aqui, em setembro ela tinha 85. Em outubro ela tinha 90. 85 para 90, ela ganhou 5 quilos. Então, qual foi o meu maior aumento mensal? 8 quilos. Ela ganhou 8 quilos. Entre agosto e setembro, foi o maior aumento mensal. Isso é plano cartesiano. Cuida, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas que nós vamos estar postando para vocês. Deixa lá embaixo também seu comentário que eu vou estar te respondendo. Fechou? Beijo para quem de beijo. Abraço, aquele abraço.